Brasil e Escócia, Neymar vai para o jogo. Flamengo oferece 207 milhões de reais pelo Danilo, jogador do Botafogo, oficializou a proposta no dia de hoje. E também Santos procura por Ailton Lucas. E a preparação para a seleção brasileira para esse jogão entre Brasil e Escócia, jogo que acontece nesta quarta-feira, às 7 horas da noite. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, também puder clicar no botão Hypa Vídeo, ajuda e muito o meu trabalho. Vamos pro vídeo. Um abraço para você, abraço para os companheiros, fã de esportes, André Kfouri aqui do meu lado. Domingo da Seleção Brasileira teve novidade no treinamento. Neymar participou do treinamento integral. Também teve jogador poupado, 7 jogadores poupados em relação ao time titular que entrou em campo contra o Haiti. Dos titulares, dos 11, apenas o goleiro Alisson, Paquetá e Vini Júnior participaram do treinamento. Isso quer dizer que pode ter mudança na equipe por conta do desgaste físico, principalmente na lateral esquerda, André. É o que a gente vai acompanhar até esta quarta-feira, onde o Brasil vai enfrentar a Escócia. Mudanças, talvez na lateral esquerda, o Douglas Santos saindo e entrando o Alexandre. Exatamente, Vinícius, um abraço a você, aos amigos no Brasil. Além daquelas substituições que o Ancelotti pretende fazer no time do ponto de vista estratégico, né, para tornar a seleção brasileira mais forte de acordo com as características da Escócia, existe também a situação e a necessidade de mexer no time para manter a intensidade, a questão física dos jogadores que vão entrar em campo, pelo menos a princípio, no jogo em Miami. E o Neymar, né, participou depois de 26 dias de preparação da seleção brasileira, de treinamento. Nesse domingo ele participou do treinamento integralmente. Vai participar de mais 2 na segunda e na terça-feira. Isso quer dizer que vai para o jogo, está confirmado, como já antecipou o Ancelotti. Mas você acha que ele deve ser usado ou pode ser usado como nesse jogo contra a Escócia? A minha opinião sobre a utilização do Neymar é uma opinião de quem observa as coisas de fora, né? É claro que a comissão técnica da seleção brasileira tem informações a respeito da recuperação dele com a maior precisão possível em termos de dados, de risco de uma nova lesão, etc. Então eu subentendo que, como o Ancelotti antecipou a presença do Neymar no trabalho de hoje e a possibilidade de escalação contra a Escócia, se essa escalação acontecer, ela vai acontecer de acordo com aquilo que o Neymar precisa e pode fazer, dependendo do que estiver acontecendo em campo. Também fica a discussão em relação ao substituto do Rafinha, né, que teve a contusão muscular, fica fora aí pelo menos 2 semanas, está fora do próximo jogo, de uma fase de 16 avos e quem sabe até fora das oitavas de final. A minha impressão sobre substituição é aquilo que o adversário vai pedir. A seleção escocesa deve se fechar muito contra o Brasil porque o empate serve para ela. Isso pede o Luiz Henrique, pela característica que ele tem na habilidade no enfrentamento de 1 contra 1 para tentar encontrar um buraco, criar um buraco nessa defesa. Hoje tivemos a entrevista do Lucas Paquetá aqui na sala de coletivas da seleção brasileira. E ele falou até de uma mudança ali de esquema tático do primeiro para o segundo jogo. Você acha que o Ancelotti achou um padrão de jogo para a seleção brasileira a partir do jogo contra o Haiti? Eu acho que sim, e os jogadores dando esses depoimentos reforçam que eles próprios também pensam dessa maneira. A minha impressão é que, fora o resultado, que era obrigatório, fora o desempenho, que foi muito melhor do que na estreia contra o Marrocos, mesmo considerando os defeitos técnicos e a distância entre Brasil e Haiti, se as coisas caminharem bem e o Brasil continuar se encontrando como time, talvez um dos subprodutos mais importantes do jogo contra o Haiti foi o Ancelotti ter encontrado um desenho de time que pode crescer a partir de agora. Maravilha, vamos ver então um trechinho da entrevista coletiva do Lucas Paquetá falando sobre essa situação. Bom, acho que para esse segundo jogo a gente já foi um pouco mais definido de jogar com 3 no meio, né? Diferente do outro jogo que eu começava por fora e flutuava por dentro com um pouco mais de liberdade. Então, acho que essa mudança um pouco tática, ela acaba definindo melhor a maneira que a gente vai se entender dentro de campo, eu digo, entre os meios-campistas e... Bom, o Cunha tem uma característica diferente, ele permite uma mobilidade maior, no meu ver, minha com ele, de uma troca, e isso facilita um pouco com que a gente tenha uma superioridade no meio.
o Igor Thiago é um jogador mais de área, mais centralizado, então acho que são características diferentes e para jogos diferentes, e nesse jogo encaixou muito bem e a gente foi feliz em vencer. Então, Luciano, só repassando aqui a programação da Seleção Brasileira, volta a treinar nesta segunda-feira, às 11 horas da manhã, horário local, meio-dia, horário de Brasília. Na terça, mais um treinamento e depois viaja para o terceiro jogo e último dessa fase de grupos, nessa expectativa. Quem será o substituto do Rafinha e como vai se apresentar o Neymar nesses 3 dias de treinamento. Não é isso, André? Vamos observar tudo isso na medida do possível durante os treinos e conversando com os jogadores aqui. É isso aí, meus companheiros. Volto com vocês. Abraços, até a próxima. Tá certo. Valeu, Nicolete. Valeu, André Kfouri, com as informações da Seleção Brasileira. Daqui a pouco a gente volta lá com o Nicolete, mas para falar um pouquinho com um convidado diferente, com um pessoal que está bem feliz hoje, inclusive com a vitória do Brasil, por conta de um personagem, mas daqui a pouco eu te conto que personagem é esse. E olha só, vamos falar um pouco antes a respeito da Espanha. A Espanha goleou. Aí um pequeno trecho, né? Informações aí da Seleção Brasileira. Agora vamos falar um pouquinho do Mengão. Mengão que se representou sexta-feira, treinou ontem, treinou hoje. Treinamento aí de recuperação física, velocidade, aceleração, flexibilidade, todos os fundamentos para o time voltar com tudo para essa temporada aqui, bem pesada, já de cara o Cruzeiro nas oitavas de final, jogo duro, até o Cruzeiro prometeu fazer uma janela extraordinária agora no meio do ano, até o momento né, a gente não viu nada, pelo menos as notícias que eu estou acompanhando aqui, até o momento ainda não chegou. Creio que só ou já pertinho ainda a final da Copa ou pós-Copa, né, que vai começar realmente aquele avalanche de contratações entre os clubes brasileiros, até para aproveitar o mercado, né? Vamos ver como vai ficar, vai superaquecer o mercado da bola. E o Flamengo também precisa se reforçar. Inclusive o Flamengo já fez a sua primeira proposta oficial, né? Já começou aí com tudo nessa janela de transferência. Se vai aceitar ou não vai, aí é outros problemas, né? Inclusive o Botafogo prioriza clubes da Europa, não quer negociar o jogador aqui no Brasil, até para não reforçar rivais. Mesmo assim, eu acho que se o jogador quiser, tem que ter um Palmeiras que tá também na jogada. Entrou aí o principal, vamos dizer assim, o principal adversário do Flamengo nessa contratação. Estamos falando sobre o Danilo. Flamengo oficializou a proposta de 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões em bônus por Danilo do Botafogo. 35 milhões de euros, mais ou menos aí 207 milhões de reais pelo jogador, pelo volante do Botafogo e também da seleção que está entrando muito bem, né? Tá jogando pra caramba na seleção brasileira. O Rubro Negro também apresentou uma proposta salarial acima da concorrência, acima do Palmeiras e de outros clubes da momentos que, vamos dizer assim, que fizeram proposta ao Botafogo e ao jogador. Aí tem o seguinte, o Flamengo aguarda a definição do futuro do jogador. O Botafogo, porém, como falei antes, prioriza vender o Danilo a clubes europeus e espera propostas após a Copa do Mundo. A informação, né, foi publicada oficialmente pelo Jorge Nicola e também o coluna do Fla confirmou a informação junto a fontes aí dentro do Flamengo. Palmeiras também está na disputa pelo jogador, né, e atualmente é o principal concorrente, como eu falei, do Flamengo, né, nessa disputa aí pelo Danilo, volante do Botafogo e também volante da seleção brasileira. E a gente viu a simbiose, né, se entenderam muito bem. Ele e o Lucas Paquetá deram muito bem agora nessa segunda partida. É Haiti, mas a gente já falou sobre isso, não se engane. Bem cascudo. Então também não vamos menosprezar o adversário. Foram muito bem, tanto o Lucas Paquetá como o próprio Danilo. Ailton Lucas. Segundo o jornalista Bruno Castanhas, Santos procurou pelo Ailton Lucas, mas o Mengão não pretende.
Segundo Bruno Castanho, o Santos tentou a contratação do Ailton Lucas, mas ouviu que o Flamengo não tem interesse em negociá-lo. O lateral tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. Infelizmente. Assim, eu sinceramente, né, com todo respeito aqui ao Ailton Lucas, acredito que ele não é que não esteja à altura do Flamengo, mas nesse momento, pelo nível que o Flamengo tá, eu acredito que precisaria de um lateral melhor tecnicamente falando, né? Ele deixa muito a desejar na parte defensiva. A ofensiva ele vai bem, né? Vai pra cima, ataca o espaço, ataca o facão, vai até o fundo, faz o cruzamento. Mas o problema é na parte defensiva. Eu acredito que o Matiazinha, caso o River Plate desfaça-se, né, do jogador pelo empréstimo, como surgiu algumas notícias, não foi oficializado isso por parte do Flamengo, mas, na minha opinião, é mais jogador do que o Ailton Lucas, embora não esteja vivendo um bom momento, inclusive está na Copa do Mundo com o Uruguai. O Uruguai que empatou hoje com o Cabo Verde por 2-2 e tá um drama, né, para a última rodada aí para poder tentar a classificação, mas acredito que o Matiazinho é muito melhor jogador, minha opinião, tá bom? Tem o Alexandre, né? Mas o Alexandre não consegue jogar todos os jogos. Precisa de um jogador à altura para entrar. A gente vê a diferença quando tá Varela, Alexandre. Quando não tem os dois, que coloca também o Royal e o Ailton Lucas, o nível é, assim, abissal, né? A diferença técnica você percebe no andamento do jogo. Por isso, se o Flamengo quiser brigar por títulos grandes esse ano, como Brasileiro e a Libertadores, vai ter que investir não só nas laterais, como também mais um jogador no meio campo. A gente não sabe a situação do Carrascal. E também mais um jogador de ponta, né? Aquele famoso abridor de lata. Até o Bap falou sobre o Luiz Henrique, mas pelos valores eu acho muito difícil. Mas o Flamengo precisa buscar essas contratações pontuais para os setores, tá bom? Mas coloca aqui nos comentários a sua opinião. Tem outra informação também para passar para vocês sobre a questão do Arrascaeta. Sobre a questão do jogo, né, do Arrascaeta. Arrascaeta pode enfrentar a Espanha, mas para isso o Uruguai teria que ter ganhado hoje. Não ganhou, empatou com o Cabo Verde e vai para a última rodada no desespero para tentar a classificação. O objetivo deles enfrentar a Espanha é prematuro, né, e garantir o retorno. Vai depender se ganharmos do domingo, estivermos classificados e se realmente vale a pena. Então, Matias Pérez, membros do Comitê Executivo e Associação Uruguaia de Futebol, dando informação sobre a questão do Arrascaeta. Mas coloca aqui nos comentários a sua opinião. Infelizmente, você sabe o que aconteceu. O Flamengo até emitiu uma nota detonando a atitude do Uruguai, porque não respeitaram o cronograma de recuperação do jogador, né? Acabaram acelerando o processo e acabou comprometendo o jogador. Sofreu mais uma lesão e comprometeu todo o planejamento não só do Flamengo, como também da própria seleção do Uruguai, por culpa da seleção do Uruguai, infelizmente. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda aí muito o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil. E coloca aqui nos comentários, Neymar vai ou não vai jogar esse jogo diante da Escócia? Valeu.